2 Pedro capítulo 2, quem tem o boletim já sabe, nós vamos ler os versículos 1 e 2. 2 Pedro 2, 1 e 2. Segunda epístola de Pedro 2, 1 e 2. Se o irmão já achou, diga amém. Se não achou, é só ficar calmo, procurar. Você vai para o Apocalipse e vai voltando. Vai passar Apocalipse, vai voltar a epístolas de João e já vai chegar em 2 Pedro. Ok? 2 Pedro 2, nós vamos ler apenas 1 e 2. O sermão todo, o capítulo todo eu vou pregar à noite. À noite eu vou terminar esse sermão. Eu vou continuar a partir do verso 3 em diante. E nós terminamos a segunda parte do sermão no culto dessa noite. Por irmão ter uma semana bem forte no seu pequeno grupo, com uma instrução bíblica sobre o cuidado com o falso ensino e a tolerância com o ensino que muitas vezes está entrando em nossas comunidades e nós não estamos levando a sério, né, a importância de não desobedecermos e não observarmos a Escritura. Todos acharam? Sim? 2 Pedro 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Eu quero repetir isto, para atenção aos irmãos. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado ou sofrerá difamação. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, ajuda-nos nesta manhã, ouvimos essa palavra, que não seja longa, porque não é necessário, mas que seja breve, poderosa e edificante, para alimentar a sua igreja, para fortalecer o seu rebanho e para proteger a fé dos meus irmãos e das minhas irmãs. Esse é o objetivo aqui. Resguardar a fé de uma igreja santa, ó Deus, de uma igreja bíblica, de uma igreja pura, que há de se apresentar diante do Senhor, obediente a Cristo e a sua palavra. Dirija-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se. Irmãos, já estamos alinhados aí da semana passada. Eu estou vendo muitos visitantes aqui, e os visitantes vão perguntar, por que estamos no capítulo 2 de 2 Pedro, nesta igreja batista em Campo Grande? Porque na semana passada fizemos o capítulo 1, e nós fechamos fazer o 1 semana passada, o 2 hoje, e o 3 depois da Páscoa. Lá no final de semana, o último, nós faremos o capítulo 3, porque são só 3 capítulos, o irmão já viu aí na sua Bíblia. Eu decidi seguir o capítulo 2, por quê? Porque no primeiro capítulo, o apóstolo Pedro, irmãos, como servo de Deus, desafia o cristão a crescer. O tema da EBD este mês, o tema do mês de abril é crescer. Crescer na graça e no conhecimento. Já estamos repetindo esse tema, ele está publicado aí nos telões, a gente geralmente colocou nos telões, tem colocado crescer na graça e no conhecimento. E quando pensamos em crescer na graça e no conhecimento, pela manhã e à noite eu e o pastor Lucas focamos nas virtudes cristãs. E enumeramos as virtudes que você precisa apresentar. 2 Pedro, capítulo 1, você verifica aí por favor, a partir do verso de número 5. Você vai verificar vários itens que você precisa acrescentar para seu crescimento espiritual. Ele diz, por causa disso, acrescentem a fé, que vocês têm a virtude, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Ele vem num cadenciamento de que o crente que está batizado pelo Espírito, frutificando no Espírito, ele vai demonstrar virtudes cristãs. Você não vai encontrar esse crente com palavras o tempo todo torpes na sua boca, ofendendo pessoas, dando mau testemunho ou coisa do gênero. Esse crente será moldado todos os dias em gradual crescimento até refletir de fato a imagem de Cristo Jesus. A partir do capítulo 2, em que Pedro levanta, do capítulo 1, em que Pedro levanta a Escritura e diz que a única maneira de alcançarmos tamanha santificação e de sermos abençoados através dos frutos da virtude cristã que serão encontrados em nós, Pedro diz que a única maneira de alcançar isso é com o livro da verdade. A Escritura, a palavra do Senhor é verdade. Amém? E ele diz isso como? 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 21. Ele vai dizer no 20. 1:20. 2 Pedro 1:20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal.
Ele está dizendo assim, eu não estou dando a minha opinião, eu não estou dando o que eu acho, eu não sou um ministro do achismo, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado, eu acho que isso é bíblico, eu acho que não é. Ele diz, não há interpretação pessoal na Escritura. Pode haver a pessoa a dizer, a Escritura não. Ela foi absolutamente perfeita e absolutamente concreta no que se propôs a dizer. O que ela tinha a dizer, disse. Veja o verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade de o quê? O que Pedro está dizendo é que não foi uma igreja que decidiu isto, como alguns querem dizer. Não foi um homem que estabeleceu isso. Alguém diz assim, pastor, mas nós tivemos os concílios, né? Os sínodos e tudo, a Escritura passou por esse aspecto. O que Pedro está dizendo é que absolutamente o nosso Deus controlou o processo e tem controlado o processo de tal maneira que aquilo que Ele nos deu chega para nós segundo a sua vontade. Ele controla por soberania o processo. Ele controla por soberania o manuscrito, o escrito que chegou a nós por cópia de homens. E ele chega a dizer, os homens, ele diz assim, os homens falaram, 2 Pedro 1:21, falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então é diante dessa certeza que nós temos e que nós estamos, de que a Bíblia, palavra do Senhor, é a verdade, que essa verdade está nas nossas mãos, o apóstolo Pedro coloca o seguinte agora, qual é o impedimento que pode fazer com que você não cresça? O que pode ser um obstáculo a que a sua fé não seja apresentada como a Bíblia pede que seja? Ele disse, o falso ensino. Ele diz que pode acontecer que uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma estrutura toda permita conspirar para que o verdadeiro evangelho não chegue a você. Você entendeu o que eu estou dizendo? Às vezes um pastor, um líder, um religioso, um sistema religioso pode se arvorar e se apropriar da Escritura e lançar sobre ela, entenda o que eu estou dizendo, a sua interpretação, e a sua interpretação pode ser absolutamente equivocada, e isso vai desviar pessoas e igrejas do caminho do Senhor. É isso que eu chamo no sermão de hoje de o perigo de uma confissão de fé falsa. Entenderam? O perigo de uma confissão de fé falsa. Se a pessoa diz assim, eu sigo a Cristo, eu preciso entender que Cristo ela segue. Quando eu pergunto para alguém assim, qual é a sua religião? Ele diz assim, evangélico. Eu preciso saber o que isso significa. Quando eu digo assim, quem você segue? Ele diz, eu sigo a Cristo. Confesso, eu preciso saber o que significa. Quem é o Cristo que você segue? Ela diz assim, o Cristo que eu sigo é aquele que eu esfrego uma lâmpada 3 vezes, eu faço 3 pedidos e ele me obedece. Eu já digo, Deus tenha misericórdia. Esse Cristo é bíblico, irmãos? Esse Cristo é o da Escritura, irmãos? Eu estou dando exemplos esdrúxulos para os irmãos entenderem que nós chegaremos a pontos muito sutis, mas que o irmão verá que aquele não é o Cristo. Por exemplo, o Cristo que eu sirvo orou e disse, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como o quê? Como no céu. Esse é o Cristo bíblico, esse é o Cristo do Evangelho. Ele orou e disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você me diz assim, sou evangélico, eu creio em Cristo. Seu pastor prega e diz assim, você vai determinar, você vai bater o pé 3 vezes e vai dizer o que Jesus tem que fazer, e ele vai fazer. Eu pergunto, esse Cristo é o Cristo que nos ensinou a orar, seja feita a vontade dele, não a nossa? Esse é o Cristo? Não. É ruim ouvir isso. É desagradável um tempo cheio como esse, um pastor se mostrar hoje com um discurso tão forte, mas é para a salvação da igreja. É para que a igreja possa humildemente olhar para a Escritura e perceber que há uma absoluta diferença, irmãos, entre o evangelho que estamos ouvindo e o evangelho do amor, o bíblico, o verdadeiro, da soberania, da dependência, que trata a todos com igualdade, sem diferença, com princípios muito claros de que a igreja do Senhor será viva quando obedecer a sua palavra. Os irmãos entenderam? Digam amém. É disso que vamos tratar aqui hoje, no tempo que ainda temos. Então vejamos, se no capítulo 1 Pedro fala do crescimento, no capítulo 2 fala que o que pode afetar o meu crescimento e a santificação é o falso ensino, o que ele faz aqui? Pedro faz uma transição da veracidade da Escritura, da verdade da Escritura, para a falsidade
do ensino não baseado na Escritura, em rebelião à Escritura. Isso já aconteceu? Já. Isto é novo? Não. Isso não é pós-moderno, isso não é de agora, não, isso é culpa desta geração. Não, senhores. Esse espectro de desvio e do falso ensino já está há muitos anos no calcanhar da igreja, como uma serpente que quer salpicar veneno nos seus pés. Eu creio que este ensino, e creio, a Bíblia diz, é desviado, já estava há muitos anos no seio das igrejas, e muitos nesse falso ensino caíram. Abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 6. Vamos à Escritura, isso é um estudo bíblico. Não é só um sermão, não vim aqui fazer um stand-up para os irmãos, ficar contando piada para o irmão rir, fazendo coisinha para o irmão achar graça. Não, eu vim fazer um estudo bíblico com o irmão. Eu queria que o irmão abrisse sua Bíblia, e duvidando do que eu estou dizendo, você vai crer, porque você vai ver que entre o que eu digo e o que está na Bíblia, você verá a verdade. Jeremias capítulo de número 6, versos 13 a 15. Se você acha, vai dizendo amém. Bastante gente alinhada, a equipe multimídia ainda não achou. Jeremias 6,13, já achou. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Estão vendo a palavra aí? A ganância, fazem da igreja um comércio. E tanto profeta como sacerdotes usam de quê? Falta sinceridade nesse lugar, nessa religião, neste culto. Veja o 14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo o quê? Paz, paz, quando não há paz. O linguajar é religioso. O linguajar é religioso. Ele parece bondoso, mas você é só um comércio na mão desse tipo de líder. 15. Será que ficaram envergonhados porque cometeram? Eles cometeram o quê, irmãos? Não sou eu que estou dizendo. É o Senhor. Não, eles não ficaram com vergonha. São sem vergonha mesmo. E aqui é a minha interpretação, me permitam aqui. Eu sou humano também, né? Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando Deus castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Vá para o verso 28 agora. Vá para o 28 desse mesmo capítulo. O texto diz assim: todos são mais do que rebeldes, andam espalhando calúnias, são bronze e ferro. São todos o quê? Você vai fazer uma oração comigo assim, diga: Senhor, tem misericórdia de nós. Já pensou eu no rebanho de um sujeito desse? Eu tenho um sentimento que eu não duraria. Eu não duraria. Acho que a gente tem uma boa leitura bíblica, a gente fica lendo a Bíblia, ora bastante. Eu tenho certeza que eu deste lugar me levantaria e sairia. Mas quanta gente boa, de boa fé, está presa nesses lugares. É este o sentimento que eu tenho, que historicamente, já no profeta Jeremias, esse comportamento já dominava pessoas e já deixava pessoas em lugares, em cultos, chamados cultos, em que a palavra do Senhor não era respeitada e o sacerdote não tinha outro interesse que não fosse corrupção, ganância, comércio e dinheiro, e usar as pessoas para seu próprio benefício. Vamos testar em duas a palavra hoje, para não ficar só com uma. A gente, quando tem um médico, pede a segunda opinião. Vamos pegar a opinião não só de Jeremias agora, que é um profeta. Por isso não é uma opinião, é um ensino. Mas eu quero testar a segunda palavra. Ezequiel 13, vá na sua Bíblia. Ezequiel 13, pega do 1 ao 9. Eu vou ler rápido para a gente poder fechar a ideia. Ezequiel 13, de 1 a 9. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. A esses que profetizam o que lhes vem do coração. Digam que ouçam o quê? A palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: há dos profetas insensatos que seguem seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como, permitam-me, irmãos, a palavra é forte, chacais entre ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são o que, irmãos? Vou parar um pouquinho aqui. Me assusta a quantidade de gente seguindo gente com visão falsa. A visão não tem amparo bíblico, o que diz não tem respaldo escriturístico, não se parece com a soberania, não há em nenhum lugar na escritura capacidade de autenticar aquilo que está dizendo, e nós às vezes acompanhamos isso. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem
misericórdia de nós. As visões que falam são falsas, adivinhações são o quê? Mentirosas. Diz o Senhor, quando o Senhor não os enviou e ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como vocês anunciaram falsidades, então vocês me mentiram, ou mentirosas, por isso eu estou contra vocês. Está no texto, né? Por isso eu estou contra vocês, diz quem? O Senhor. Fico por aqui, vamos avançar. Meus irmãos, o que me assusta hoje é como nós facilmente temos deixado pessoas nessa condição e não temos sentado muitas vezes com nossos filhos, com nossas famílias, para, abrindo a Escritura, orientá-los. Meu filho e minha filha, você vai seguir uma igreja que preza o Evangelho, que ensina a Bíblia, então tenha a preocupação de ler a Bíblia, de olhar para a Escritura e de ver o que Deus na sua Escritura revelou a nós, a igreja do Senhor. Não é o que o pastor diz, mas o que a Escritura diz. Quando eu me levantar aqui e disser alguma coisa que eu acho, que eu penso, o irmão dê importância ínfima, mínima, pouco valor terá. Mas quando a Escritura for levantada neste lugar, meu amado irmão, minha amada irmã, você respeite e reverencie, porque a Sagrada Escritura, palavra do Senhor. Qual é o problema aqui? O grande pregador Charles Spurgeon, um homem de Deus que sempre pregou a Bíblia, ele diz o seguinte: a maior ameaça ao povo de Deus no Antigo Testamento nunca foi o exército filisteu, os assírios ou os amalequitas. Ele diz que o maior perigo ao povo de Deus no Antigo Testamento era o falso profeta dentro da igreja, distorcendo e corrompendo o Evangelho. Parece que isso continua, e parece que isso não mudou. Jesus, em Mateus 24, o Senhor Jesus, Mateus 24 vai dizer assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24. Se Jesus Cristo falou que haveriam e haverão falsos profetas com a capacidade de, se possível fosse, enganar os eleitos, significa aqui nesse texto que somente os eleitos não serão enganados, mas uma grande multidão se deixará levar por esse tipo de falso ensino. Na epístola de Pedro, irmãos, falsos mestres poderão ser conhecidos por suas falsas doutrinas. Abra sua Bíblia, 2 Pedro 2:1 e volte ao texto, e aqui eu caminho para a conclusão do sermão da manhã. À noite eu vou terminar o sermão. Quais são os sinais para você testar um falso mestre e um falso ensino? Qual é a base bíblica que você deve usar? Você tem o Espírito Santo, é crente, batizado pelo Espírito, batizado na igreja. Como é que você vai testar um falso profeta e um falso espírito? 2 Pedro 2:1. Primeira coisa, eles introduzirão, guarde isso, heresias destruidoras. Repita, heresias. A heresia não é algo difícil de você comprovar, irmãos, porque a Escritura tem sua ortodoxia, a Escritura tem seu valor retilíneo, uniforme, singular. Uma verdade não contradiz a outra. Quando o ensino é contra uma verdade, é o quê? Heresia. Heresia. Segunda coisa que você vai perceber, que você vai notar esse falso profeta. 2 Pedro 2:2. Práticas libertinas. Está lá na tela. Vamos repetir? Práticas. Não combate sensualidade na igreja, gente com roupa quase nu no culto. Combate nada, porque já é libertino. Ele vê, mas não lhe incomoda, porque já é libertino. Ele não tem o prazer de ajudar as irmãs sobre sua vida, sua conduta. Não é? Nós usamos brincos, usamos cordões, usamos roupas. Não é? Eu acho que uma mulher de calça hoje está mais bem vestida do que algumas saias por aí. Não é? Eu acho, considero, digo, olha, irmãos, a irmã ali de calça está melhor do que aquela saia que eu já vi lá atrás, que é difícil de suportar. Agora vejamos, quando você vê um negócio fora da curva, absolutamente contra o culto, e a pessoa que está se expondo, você não amar a pessoa para ajudá-la, isso é uma prática o quê? Libertina, você deixa. Não lhe incomoda. Eu costumo dizer, se o pastor ama, se o pai ama, se a família ama, se o namorado ama, o que ele faz? Ele conversa. Conversa por quê? Porque ama. E quer o melhor da pessoa. Heresia destruidora, prática libertina. 2 Pedro 2:2. Difamação da verdade.
cara vai para o YouTube e diz que o que ele leu na Bíblia não é verdade. Que aquilo está aplicado a alguma coisa da cultura, que aquilo teve algum momento, que lá atrás teve algum sentido, mas que agora eu vou escrever uma nova escritura, para com a nova escritura, então, ensinar a nova verdade. Esse negócio é bíblico, irmãos? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras o quê? O camarada difama a verdade, corrompe a verdade, e você assiste aquilo solenemente, porque ele tem MBA, 4 doutorados, é bonito, mora numa cobertura, tem carro, se veste bem, e você passa a seguir mais o homem do que a quem? Do que a Deus. Cuidado, a prática libertina pode corromper o evangelho, tão certo como a difamação da verdade pode destruir o evangelho. 2 Pedro 2,2, o caminho da verdade será o quê? Difamado. 2 Pedro 2,3, outra característica. 2 Pedro 2,3, já achou aí? Movidos pelo quê? Avareza. Aí você tem que dar o dízimo, o trízimo, o quinzimo, o cízimo. Você tem que comprar sal, toalha, comprar não sei o quê, comprar não sei o quê, pagar não sei o quê, pagar carnê, pagar, e começa. Porque de alguma forma a avareza tomou o lugar da fidelidade. Você entendeu o que eu estou dizendo? Corra desse lugar. Procure uma igreja boa para você, meu irmão. Você que me ouve em casa, deve ter uma igrejinha de uns 15 membros aí na porta da sua casa, mas o pastor é um homem bom, correto, a igreja vive do dízimo, a igreja presta contas e o nome de Jesus é honrado. Saia da mão dessas víboras em nome de Jesus. É preciso amar a igreja, amar o evangelho, mas o evangelho tem que ser santo, tem que ser puro, tem que ser simples. Alguém me disse assim, se eu não der dízimo não vou para o céu. Isso não é verdade. Você não entra no céu por outros motivos. O dizimar é uma obra de conversão e muitos não passaram por esse processo, nem o entenderam, eu digo, nem o faço enquanto não entenderem. Mas quando um crente se converte, ele faz por gratidão, ele não tem dívida. Está pago, meu irmão, está consumado, é graça sobre graça. Há uma corrupção do simples evangelho, por um evangelho torto, fraudulento, equivocado, que tem desviado boas intenções, pessoas corretas e decentes, que não conseguem abrir seus olhos. Oraremos até que o Senhor abra seus olhos. Avareza, capítulo 2 Pedro 2,3, palavras fictícias. É muita invenção. Ele inventa, distorce, até que as pessoas gostam, porque é uma ficção. Quem não gosta de uma ficção? Você maratona Netflix, ficção. Mas entre a ficção do Netflix e a vida cristã, é um abismo, irmão. É um abismo. Nós ensinaremos a palavra, porque a tua palavra é o quê, irmãos? A tua palavra é a verdade. Pedro demonstra com sua igreja aqui e os cristãos grande preocupação com o poder de convencimento. O negócio é tão forte que não é uma pessoa que vai atrás do erro, não. É uma multidão. 2 Pedro 2,2. Veja isso, 2 Pedro 2,2. Uma multidão seguirá esse tipo de liderança. Veja o texto, 2 Pedro 2,2. Deixa eu me localizar. E muitos seguirão as suas práticas, o quê? É uma multidão que vai sendo arrastada por esse engano. Eu vou terminar aqui, irmãos, e à noite eu quero pedir aos irmãos que me permitam continuar esse sermão, mas eu quero fazer uma última e única aplicação, clamando muita misericórdia a Deus porque faço isso. É para a salvação dos irmãos. Pedindo muita misericórdia a Deus porque faço isso. Porque a igreja tem se tornado um lugar, irmãos, de muita crítica social. As pessoas estão metendo malho na igreja, nos ministérios evangélicos, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos, muitas vezes com razão. Porque as igrejas estão deixando de ser as igrejas do evangelho puro, simples, do evangelho de Jesus. Ainda esses dias chegou para mim que algumas igrejas em São Paulo e no Brasil, e eu não sei quais, e não quero discutir isso com os irmãos, eu quero discutir a doutrina. Eles estão montando pequenos lugares, espécie de camarote, e pessoas de honra, de posição, de anéis, de títulos, de cargos, eles são conduzidos por uma equipe de segurança, são colocados em lugares de honra, camarotes. E o povão fica disputando lugar, porque o negócio é um show. Você tem que ir para o show.
E as pessoas de honra ficam ali em segurança, isolados ali. São muitas, pelo Brasil, não uma não. E eu comecei a me perguntar, Senhor, o que está acontecendo com a igreja? E o povo vai nos matar, e eu, quando me apresentar no lugar, disser que sou pastor, como é que eu vou me separar disso? O Senhor disse, você não vai. A única chance que nós temos como igreja é que as pessoas entrem aqui e vejam que este lugar, que nós aqui cremos num ensino diferente, uma palavra diferente, uma verdade diferente. Eu queria que você ficasse de pé em respeito à escritura que você vai ler. Fique de pé. Eu quero terminar esta mensagem. Eu sei que a exortação é dura, e eu vou fazê-la para mim. Mas que se o irmão ler a Bíblia, crer na Bíblia, que ela alcance você, meu irmão, nesta manhã. E que ela seja um agente de mudança na sua vida. Porque se um pastor se entra e se desvia a essa prática desviante, você diz, não, nós não faremos parte disso. Abra sua Bíblia em Tiago, por favor. Tiago capítulo 2. Eu termino lendo a Bíblia para a salvação da igreja e para a edificação do povo do Senhor. E porque aqui não tem camarote, nunca vai ter. E porque aqui o presidente vai sentar no mesmo lugar que você, o deputado, o prefeito, o senador, o artista, o jogador vai sentar no mesmo lugar que você, e eu também. Porque na igreja é o único lugar onde todos seremos iguais perante Deus. E se isso se perder, isso é desvio, isso é falso ensino. Já estamos longe do que a Sagrada Escritura nos diz. Tiago capítulo 2, Tiago 2, verso 1, em reverência, acompanhe, já está na tela. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro no dedo, vestindo roupa luxuosa, e entrar também o pobre muito mal vestido, e vocês derem tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui neste lugar de honra, e disserem ao pobre, você fica em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Pergunta, será que vocês estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Pergunto, será, irmãos? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Versículo 8. Tiago 2, 8. Se vocês de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, vamos ler juntos? Ame o seu próximo como a si mesmo. Fazem bem. 9. Aqui é para a sua salvação, irmãos, não para a sua perdição. Aqui é para alertar, até os colegas que porventura já foram comigo um dia bons pastores, e hoje já estão desviados. 9. Se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem o que, irmãos? Os irmãos creem que é pecado, sim ou não? Então o irmão não participa disso não. Não ponha seu nome lá não. Não assine isto. E quando perguntar, mas é pela PIB Campo Grande, Não, irmãos, é pela Sagrada Escritura. Não praticaremos uma fé desviante. Porque seja por omissão, quem disso participa, versículo 9, comete o que, irmãos? Cometem pecado, veja o texto, sendo condenados pela lei como o que, irmãos? Transgressor. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o quê? Culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor do quê? De toda a lei. Assim, falem, vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juiz é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o quê? Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Eu sei que eu vou apanhar essa semana aí, vou ouvir muita coisa
idiota aí, muitos hábitos eu tenho que aguentar. Mas eu farei isso pela Escritura. Ô pastor, se você quer na Escritura, siga a Escritura. Siga a Escritura. Que sua igreja cresça, que você tenha 50, 100 mil membros. Siga a Escritura. Caso contrário, será só mais um bispo desviante, desviando a sua igreja contra o sagrado ensino e a palavra do Senhor.